Muito bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Esperamos que você esteja aproveitando ao máximo cada episódio, cada bate-papo, cada insight, e que esse recurso aqui continue sendo um instrumento aí para te motivar, para te incentivar cada vez mais a mergulhar no estudo da Bíblia, semanalmente, a cada dia, e trocar uma ideia com a sua galera aí no sábado pela manhã na sua classe, a Escola Sabatina Jovem, aproveitando tudo que nós estamos aqui aprendendo para que você entenda o recado de Deus sobre liberdade. O valor que nós temos isso agora, né, todo o contexto que envolve a sociedade, a política e tal, aproveitar tudo isso que temos agora para poder comunicar e falar o amor de Deus, viver de forma coerente, para ser um incentivo para que pessoas também conheçam a verdade que você já conhece em Jesus. Eu tenho aqui a alegria de poder receber aqui uma galera que representa muito bem os nossos jovens aqui da Paulista Leste. Ele está atuando no Ministério Jovem, já foi intimado a fazer parte aí da equipe aqui do Ministério Jovem, lá do distrito de Caieiras, região 5. Um abraço para os jovens aí da região 5. Ele está sempre aí no finalzinho de cada tradução de cada filme que passava na sessão da tarde. Era muito bom, viu? Albert Richard. Não, gente, é o Richard Martins. Bem-vindo ao nosso podcast no contexto. É muito bom obrigado, aqui, pastor. brother. Você é demais, uma inspiração pra gente. Bem-vindo. É isso aí. Você também é professor da Escola Sabatina lá, né? Eu tento, né? Eu tento. Parabéns, que bom. Todo sábado a gente tá lá. Prazer, gente. Não sei se você está ouvindo de tarde, de noite, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu quero apresentar também a Jaque. A Jaque, que é casada com o Jackson, camisa 10 lá de Caieiras. Jackson, tá envolvida em tudo. Jovens, na música. Desbravadora agora. Em tudo ela tá envolvida. É uma pregadora exímia também. Fala muito sobre a palavra de hoje Deus. Promete, hein, gente? Que Deus continue te abençoando grandemente, tô tá? Tranquilo hoje. Amém. Que responsa, hein? E agora? Como que fala depois disso? Muito humilde. Bom, também, né, agradecer aí o convite e tenho a honra de apresentar aqui o nosso pastorzão, Márcio Paz. Olha aí. Nossa, quer dizer que... Tá aumentando o nível aí. Tá aumentando o nível. Daqui um dia vai ser meu pastor. Ih, falta olha isso só, aqui, ó. a pessoa vai ficar com ciúme, vai não. Daqui uns 5 anos. Pai da Eva, esposo da Priscila, é um pastor assim, gente boa. Desbravador é tudo lá, viu? Olha é tudo, aí, desbravador, aventureiro, Pena cantor. que respira, né, Jaque? E topa tudo também. Deus abençoe. Vamos pra cima, obrigado, Jaque. A Jaque, ela tem o dom também de deixar o nosso dia melhor, entendeu? Olha aí, Caraca, você tá se sentindo mal, vem pro podcast. Vem aqui pro você vai ser levantado. Só vem. É benção. Obrigado, Jaque. E eu também agora fiquei na responsa aqui de apresentar ele, departamental de jovens da Associação Paulista Leste. Uau. Responsável por todos os jovens da Zona Norte e Leste de São Paulo, Fabrício Leão. É nóis, brother. Esposo da Aline, pai do Fabricinho. O Fabricinho tá grande, cara. Ah, cara, Chico, hein? O moleque tá bonito, hein? É isso aí, puxou pra Puxou mãe, pra glória a Deus. amém? Beijo, meu bem, Aline, secretária do Ministério Jovem, aí é uma parceria incrível, um abraço, meu bem. Aqui? Tá bom, te amo. E um beijo pra Caieiras, né, gente? Olha aí, cara, aí sabe, Jovens. viu? Aí sabe Amo fazer vocês. a média com Caieiras, hein? Beijo, Fabricião, também, tamo junto, hein? Ele passa a lição lá no IABC, viu, cara? Rapaz. É, professor da Escola Sabatina, igual você lá, viu? Lá em Goiás, cheiro, filhão, te amo. Vamos lá, gente, eu quero não só agradecer você que tá aqui também, mas você também tá em casa acompanhando a cada episódio, a cada sábado, a cada semana, e dar um boom aí na quinta, sexta-feira à noite, né, com o conteúdo do podcast. Então, você que é professor, compartilha sempre, no sábado pela manhã o link já tá prontinho, compartilha pra tua galera, já tem novos insights aqui ao longo da semana, tá bom? Não esqueça também de perseguir a gente nas redes sociais, Jovens Adventistas APL, acompanhando os bastidores. E tem promessa que vai ter foto de bastidor, viu agora, viu, gente? Vídeo, nós vai pegar. Eu creio! Também os participantes da semana, os cortes da semana, para que você esteja atento a cada episódio, tá bom? Fora todos os projetos e atividades e calendário. Vem aí, gente, 10 dias de oração, início da Rota da Amizade. Já escolheu alguém que você vai orar? Fortalecer a sua amizade ao longo desse ano, então vai lá, comece agora, aproveite os 10 dias de oração, é o início do nosso projeto evangelístico para envolver jovens, para salvação de outras pessoas da Rota da Amizade. Fica atento aí, eu sou diretor de jovem, tá? E também está se aproximando o Dia Mundial do Jovem Adventista, é o tema do ano, Maranata, o pessoal já está aquecendo aí, né, gente, os motores para o maior evento de jovens que teremos aqui na América do Sul, e você é o nosso convidado
especial. Ainda tem, parece que tem alguma vaga rolando por aí. Corre lá e garante a sua participação, que vai ser top demais, tá bom? Não esquece também de acompanhar esse conteúdo no YouTube e também na sua plataforma de áudio preferida. Eu quero convidar agora aqui o nosso pastor, cantor, compositor, pai. O cara é tudo, né, gente? Cê é tudo. Louco! Faz oração pra gente aí, pede a bênção de Deus para o estudo da lição de hoje. Vamos lá. Bora orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em primeiro lugar agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ter um contato direto contigo. Amém. E queremos pedir nesse momento que, através do Espírito Santo, o Senhor nos inspire a falar aqui, a falar aquilo que te agrada e também a entender aquilo que é a sua vontade para nós. Amém. Então abençoe esse estudo, abençoe a cada pessoa que também vai assistir esse podcast ou ouvir, que o Senhor também os abençoe em nome de Jesus. Amém, amém. Tema da temporada, liberdade, muito top, já um bate-papo incrível sobre esse conceito que deu sempre errado ao longo da história, que é a união da política com a religião. Ei. Tá bom? O valor da liberdade em Cristo nós temos hoje. Aproveitar isso ao máximo para compartilhar o amor dele, tá bom? Tema da semana, o episódio da semana é Entenda a Teocracia. Olha, esse era um modelo no passado aí, né, rapaz? Existiu esse modelo, como é que funcionou, qual era o plano de Deus para isso. Vamos entender um pouquinho melhor como as coisas se deturparam ao longo do tempo, né? Entendendo ou entenda a teocracia, é o tema do episódio de hoje. Muito legal, vale muito a pena você ficar ligado aí e também estudar junto aí da sua lição. O texto base é o capítulo todo, eu recomendo você ler o capítulo todo, é bem legal, mas eu vou ler aqui somente um pedacinho dele aqui, é Ezequiel, capítulo 21. Lembrando que Ezequiel está vivendo um contexto, né? Ele é o profeta de Deus, já estava exilado lá em Babilônia, já tinha sido cativo, o rei também tinha sido cativo, né? Ezequiel tinha sido morto. Joaquim, que era o rei que estava em atuação, também estava cativo juntamente com ele. Ele recebe a orientação de que o cativeiro ia durar 70 anos. E ele dá aqui alguns recados fortes de Deus para a liderança política do povo de Israel na época e também aos líderes religiosos que estavam atuando ali, que estavam totalmente alienados de Deus e da sua vontade. E ele recebe essa mensagem, começa assim: recebi esta mensagem do Senhor, capítulo 21, verso 1 de Ezequiel. Filho do homem, volte o rosto para Jerusalém e profetiza contra Israel e seus santuários. Diga-lhes, assim diz o Senhor, sou seu inimigo, ó Israel, e estou prestes a tirar a espada da bainha para destruir seu povo, tanto os justos como os perversos. Sim, eliminarei tanto os justos como os perversos. Empunharei minha espada contra toda a terra, desde o sul até o norte. O mundo inteiro saberá que eu sou o Senhor. A espada está em minha mão e ela não voltará à bainha. Deus estava ali através do profeta proferindo um juízo contra o povo de Israel, o povo de Deus que estava vivendo contra Deus. E Deus usou outra nação, no caso Babilônia, para poder exercer o seu juízo. Tiraram dele toda a liberdade que eles tinham, liberdade de cultuar, de adorar, destruíram tudo, o templo, a cidade, os muros, todo o sistema que havia ali, inclusive o próprio reino, que era nada mais nada menos do que a descendência do próprio rei Davi. Aqui está decretado o final da descendência terrestre da linhagem de Davi. Verso 27 diz assim, olha, destruição, ou ruína, como dizem algumas versões, certamente destruirei o reino e não será restaurado até que venha aquele que tem direito de julgá-lo. Então o entregarei a ele. Embora aqui haja uma declaração de que a linhagem de Davi terrestre iria ter um fim, nunca mais se levantaria, nunca mais seria estabelecida aqui neste mundo, mas já aqui uma pontinha de esperança, né, de que viria aquele que iria dar continuidade, não só neste mundo, mas eternamente ao reino que foi prometido para Davi. Bom, é sobre isso que a gente vai bater um papo aqui, né? Bora. Esse capítulo é top, lê aí, vai ser muito bom você entender como Deus atua, né, e faz juízo com o seu povo, inclusive. Aliás, o juízo de Deus começa pela casa de Deus, né? Esse é o texto da semana. Eu até escrevi aqui algumas coisas. Vou direto com vocês aqui sobre a tirinha da semana. Queria ver qual é a relação que vocês fazem aí com esse momento aqui em que o povo de Israel pede a sua liberdade, pede por opressão e por juízo de Deus. Deus usou a nação para isso, né? Deus iria prometer liberdade eterna, mas eles tiveram essa liberdade cessada e tal, etc. Mas, além da tirinha da semana, contextualizando com a nossa realidade atual, né, eu queria ouvir as impressões de vocês aí. O que vocês conseguiram extrair aí, nossa pregadora ali, fala pastora, ó. Nossa pregadora aqui, nossa professora da Escola Sabatina. Que impressão vocês tiveram aí, gente? E o que vocês conseguiram extrair e queriam compartilhar com a gente aí, com a tirinha da semana? Vamos lá.
Vai lá, Jaque. O que você manda? O que eu entendi aqui, né? Primeiro eu fui entender o que era a palavra ecumênia. Ecumênica. Isso, para poder entender o que estava dizendo. Mas, basicamente, o que eu pude compreender é que é a junção, né, ali de líderes religiosos, e aí que a gente vem estudando ao longo também aí do semestre, do bimestre, é a junção do poder político também. Uhum. E aí o interessante é que nesse terceiro quadradinho, ali fala, né? Tem uma pessoa que fala, ó, corre que é cilada, Rabino. Então ele já tá alertando antes mesmo de algo acontecer, né? Boa leitura, hein? O Richard tá tão concentrado ali, cara. Faz a tradução. Deixa Deus te usar, vai lá. Quando eu olhei esse quadro, eu lembrei de quando eu estudava no colégio adventista e era a despedida de o professor de religião, né? E a última coisa que ele falou foi sobre isso, foi sobre o movimento ecumênico, né? Quando todas as religiões irão se juntar um dia, só que a gente sabe que não irão se juntar só pela palavra de Deus ali, né? Que haverá também um movimento político. E toda vez que isso acontece, quando o Estado, que nem a gente já conversou no outro podcast, ele se junta com religião, dá problema, e aqui vai demonstrar um pouquinho mais sobre isso. Boa, e você, pastor Márcio? Vou dizer aqui, sabe que eu gosto de... Eu já vi esses olhos em algum lugar, viu? Uma foto por aí. Rapaz, Eva. Eva, é verdade, Eva cara. Tô na linda como pai, no meu né? subconsciente aqui, direto essa menina, viu? Menina bonita, vamos lá. Você sabe que eu gosto de escrever, compor. E quando eu comecei a ler... Humildemente você toca também, né? Você toca. Eu gosto bastante. É fera, viu? Então, ali está escrito, precisamos reestabelecer o reino de Deus aqui na terra. Se fosse para eu, né... Compor a música sobre compor isso? A música sobre isso, ou compor ali, ó, não, você tá responsável por escrever a tirinha, eu colocaria o final. Fazer do nosso jeito. Nós temos que restabelecer aqui o reino de Deus na terra do nosso jeito. Por quê? Eles estão reunidos para buscar apoio do Estado e fazer as regras do jeito que eles querem. Então, é o que está rolando hoje. Criar regras, unir religião, Estado e criar as coisas do jeito que eles querem. E impor que pessoas creiam ou façam aquilo que eles estão pedindo também. Como se o reino de Deus pudesse ser estabelecido aqui. Né? Exatamente. Vamos mudar o reino de Deus pro jeito que a gente quer. Tipo assim, né? Bom, o que eu queria destacar aqui é que a gente tem que ficar muito ligado, sabe? Até tá aqui um rabino, né, que é uma referência ao povo judeu, né, que de alguma forma... Bem característico. Em algum momento, né, também fez algumas concessões, né, abriu mão de alguns princípios, né? Inclusive os líderes religiosos da época, né, que também eram do povo judeu, se fizeram, né, todo um contrato, né, ou um acordo com o Império Romano para poder tirar Jesus de cena, etc. E o recado e o convite continua sendo o mesmo, não só para eles, mas para todos aqueles que creem em Deus, em sua palavra, de que esse papo de se juntar em torno de tradições ou fazendo concessões com o Estado, ele vai gerar muitos e sérios problemas. Aliás, a Bíblia já apresenta essa realidade, né, de que esse ecumenismo, não quer dizer que você não pode se relacionar com as pessoas, com outras pessoas de outras religiões, etc. Você não pode compartilhar, abrir mão dos seus princípios para poder se juntar. O ecumenismo consiste nisso, de unir pessoas abandonarem ideias, né? seus princípios, se juntarem em torno de uma só ideia e, a partir de então, estabelecerem aquele modelo de religião como o único a ser seguido. As pessoas que não fazem parte desse movimento ecumênico. Né? Inclusive, eu queria até pedir aqui, né, o Richard, que nos ajudasse a compreender a parte do contexto aqui, para contextualizar a nossa lição, fala sobre teocracias humanas, né? E aqui destaca até um personagem, né, do mundo protestante muito famoso, né, que tem uma participação incrível na Reforma Protestante, João Calvino, né? Ele tem a sua linha, né, de pensamento, mas enfim, parece que ele tentou estabelecer algumas teocracias, mas teocracia é o governo de Deus sobre os homens? Como é que tem uma teocracia humana? Como é que funcionou isso no passado? Pra gente entender o passado, pra não cometer o mesmo erro no presente. Quando eu li domingo aqui, eu falei que essa história parecia um roteiro de Hollywood, né? Porque primeiro o Calvino, ele viu alguém sendo queimado na fogueira. Quando ele olha para aquela pessoa, ele vê uma pessoa serena, em paz, mesmo sendo queimada, viva. Ele impressionou com aquilo. Ele se impressionou muito. Imagina uma criança ver aquilo, né? E aqui fala que ele ficou estudando as escrituras, estudando a palavra de Deus, até que com 28 anos ele se mudou da França para Genebra, que é na Suíça. Só que
aquilo que havia o impressionado, tudo que havia feito ele refletir, estudar a escritura, teve um momento que ele quis colocar perante as pessoas que ele estava sendo líder religioso isso, a tirania. Então ele viu uma pessoa que pensava diferente dele, que foi Miguel de Serveto. Ele considerou aquele homem um herege, ele prendeu aquele homem, e aqui fala que teve um conselho que fez com que aquele homem seja condenado à morte por fogueira, como ele viu na infância alguém ser condenado. Então, eu falei, cara, isso parece meio um filme, incoerente, né? Isso aí, né? Meio incoerente, mas total. Acontece muito, né? louco, né? Imagina. Tem até uma frase que eu já ouvi, que eu até falei no último podcast, que é quando aquele que é perseguido vira o perseguidor, né? E acontece muito, às vezes a gente passa por alguns momentos da nossa vida, já fomos perseguidos por alguma coisa e acaba que vira agora, alguma coisa e a gente começa a também... Joga uma pergunta na mesa aí. Pode. O que será uma pessoa, assim como Calvino, como Martinho Lutero, que a gente viu lá atrás, mudar tanto de ideia assim? Ele não apoiava isso. Você entende que ele achava aquilo errado. Se impressionou, né? E ele se impressionou com aquilo. Agora ele simplesmente está fazendo igual. O que fez ele mudar de ideia? O que faz alguém mudar de ideia tão rápido assim, referente a algo? Joguei. Olha, eu acho assim, na minha visão, já que eu imagino que ele foi, né, um grande líder do calvinismo, é muito perigoso quando você tem poder. Poder revela muito quem a gente seja ele qual for, viu? Mas aqui no caso aqui dele, ele vai para Genebra, tinha uma certa liberdade, a Suíça também, né? E ali começa a fazer seus conchavos, né? Com a liderança religiosa da época e política também, começou a ter poder e autoridade, a tal ponto de se tornar também agora um instrumento de perseguição. Dizem as más línguas que você só conhece alguém de verdade quando ela dá poder né? A ela, né? Então, e ele começou agora a viver com essa postura de intolerância. Por sinal, o motivo da perseguição dele em relação a esse outro cristão era o fato da pessoa não crer na Trindade como ele acreditava. A pessoa não concordar. No batismo no também. Batismo infantil, que não é orientação bíblica. Né? A orientação bíblica sobre a Trindade é clara, né? A gente crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A gente também não acredita que o batismo é feito com crianças que não têm consciência, no caso ali era aspersão mesmo, né? Só molhar a cabeça e tal, etc. Não só o rito estava errado, né? No momento errado, mas estava de forma errada. E o cara perseguiu e foi até o fim por conta de uma mentira, de uma coisa que não era nem verdade. Tudo porque ele tinha poder. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o poder ele tem uma chance muito grande de mudar as pessoas e faz com que muita gente abandone aquilo que é verdade. Mas ele abandonou tudo aquilo que ele aprendeu nas fontes que ele tinha, né? Ele era um católico vivia nas tradições católicas, né? E ele abandonou tudo para seguir Jesus, entender que Jesus era a única fonte de salvação. Mas pouco tempo depois, ele que deixou as tradições para seguir Jesus, agora se tornou e fazia da mesma forma que o catolicismo, por autorização de Roma, fazia na época, que era perseguir, matar, queimar, considerar herege aquele que pensa diferente dele, a tal ponto de decretar sua morte e lutar para isso, né? Então realmente o poder ele pode corromper bastante a pessoa, né? Alguém que até conhece bastante a Bíblia. E até te complementando, pastor, sobre a sua pergunta, acontece muito quando a gente se converte ao cristianismo, tem aquele primeiro amor, né? Nossa. E a gente, cara, faz tudo, a gente fica impressionado com Deixa aquilo. Pra mim que eu faço. E quer defender com unhas e dentes o que a gente acredita. Okay. Eu acho que quando isso acontece, também tem um pouquinho disso, da gente achar que a nossa fé, o que a gente acredita, é melhor do que o que a outra pessoa acredita. E achar que a gente é melhor do que a outra pessoa. Isso. Aí você começa a defender... A gente acha mais... Isso, não, a gente é mais né? puritano, a gente é mais responsável, o que a gente acredita é a verdade absoluta e etc. Aí a gente vai com convicção, com unhas e dentes, defender aquilo, até passando pela liberdade do outro. E o pior de tudo, viu, Richard? A tal ponto de emitir juízo sobre o outro e achar que o outro tá perdido. Então, a gente não coloca os outros na fogueira, literalmente, né? Mas a gente às vezes conclui, essa pessoa tá vendo aí, ela pensa que ela tá perdida. Tá nessa igreja lá, a gente tá definindo a salvação da pessoa. E Deus herege. né? E Deus, às vezes, ela não teve a compreensão que você teve ainda. Né? Agora... E você, eu até ouvi uma frase do tempo atrás que eu achei fantástica. Uma lição, acho que de adultos. A verdade deixa de ser verdade quando ela é pregada sem amor. Ela pode ser a verdade mais linda do mundo, cara. Mas se ela não é pregada com amor,
se é com opressão ou que é para poder impor, ela deixa de ser verdade, por mais linda que ela seja. Então fica aqui uma dica pra gente, né? As teocracias humanas, elas são reais hoje, né? A gente pode viver sim, em nome de Deus, fazendo coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Pedindo a orientação de Deus, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem esse poder em nossas mãos, é uma grande responsabilidade. Mas não que a gente não possa pedir a orientação do nosso Deus. Até porque, é igual, acho que o pastor falou, né? Não só o pastor, mas outras pessoas também falam que há meios que influenciam a gente a tomar algumas decisões erradas. E se a gente não estiver firmes na palavra, consequentemente a gente vai cair. Sim. Por isso que a palavra é um fator fundamental, para que você não se desalinhe. Porque a tendência natural, quando você começa a se afastar, e quanto mais você tem poder ou influência, a tendência é você ignorar o que a Bíblia está ensinando. Vou falar aqui, Jaque, nos ajuda a pensar aqui, porque foi feita uma declaração muito forte a respeito, né, da dinastia de Davi, né? Deus, através, usando o profeta Ezequiel, falou ruína, destruição. Ou seja, a dinastia de Davi, que foi prometido para ele, né, que ele se assentaria um descendente eternamente sobre o seu trono. Eu queria até lançar uma pergunta para ela aqui a princípio, mas para todos nós aqui também. Tá na lição, viu? O que é a profecia de Ezequias? Porque Ezequiel ele faz uma profecia de que a dinastia de Davi vai acabar. O que a profecia de Ezequiel 21 ensina sobre a missão do Messias? O que é que Jesus veio fazer, além de tudo que ele veio fazer, em relação à dinastia também de Davi? A gente entende que ali nos tempos de Ezequias e Jeremias, eles professaram, né? Os profetas deram várias advertências, aqui fala, advertências, juízos, né? Exato, para o povo. Por quê? Porque eles estavam desobedecendo aquilo que Deus tinha instituído para o povo de Deus, né? Demonstrando ali os líderes religiosos, ou seja, eles estavam indo contra a vontade de Deus. E aí é que fala, né, que por conta disso, obviamente, eles seriam o quê? Destruídos, né? Cativos ali na Babilônia. E uma das coisas que eu achei interessante, é que a justiça de Deus, ela vai alcançar todos, independente. Boa. Então, assim como eles foram justificados, vamos dizer, não é justificados, julgados, né? Julgados, obrigado. Julgados naquele tempo, não vai ser diferente dos nossos tempos. Boa. Bom, e até vocês perceberam que a teocracia, ela foi estabelecida, foi por quem mesmo, gente? Foi por Moisés, foi por alguém? Quem que inventou esse negócio de teocracia, né? Tá, onde que vem? Foi Moisés, né? Bem legal. Interessante, né? Deus, ele estabelece a teocracia, ou seja, um governo, eles não tinham um rei. Uma forma de governo, né? Teocracia, ela se constitui nisso. Embora haja uma liderança humana, ela é regida pela vontade de Deus. Deus usou Moisés, né? Deus é o governador. Ele começa isso com Moisés, depois ela se estabelece através, né, o povo pede um rei e tal, etc. Mas mesmo assim, Davi, ele continuou mantendo a teocracia, né? Ele, embora fosse rei, ele deixava bem claro que ele era apenas um servo, né? Conduzido pelo Senhor. A nação era conduzida, dirigida pelo Senhor. Ele que tomou a decisão, ele até sacerdote, até o templo perguntava e tal. Quando não fazia isso, quebrava a cara, né? Mas isso se estabeleceu. Isso com o tempo, isso se perdeu, se corrompeu, né? Tal ponto de Deus mandar os profetas para dizer assim, olha, vai acabar tudo porque vocês perderam o rumo. Eu entendi aqui na lição, nessa parte de segunda-feira também, o grande conselho que Deus deixa para nós através da sua palavra. Todas as vezes que o povo de Deus quis se separar dele para criar as suas próprias leis ou criar as suas próprias regras, assumir a própria liderança, né? Eles cairiam em ruína. Então, não se baseie nas suas próprias ideias. Nós já temos uma grande orientação, que é a palavra de Deus. Então, quando o povo pediu o rei, Samuel, inclusive, foi falar com Deus. Não, isso aí não tem cabimento. E Deus falou o que para ele? Eles estão me rejeitando. Eles estão pedindo? Não estou me rejeitando, não é você, Samuel. Estão rejeitando a mim. Então dá para ele o que eles estão pedindo. Ou seja, dê para o povo o que eles estão pedindo, porque já eles vão entender que não adianta. E tem uma forte advertência aqui, né? Porque o povo daquela época, ele acabou se afastando de Deus. Porque os líderes religiosos da época, eles foram líderes que fizeram coisas que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Olha aí, e o povo estava afastado de Deus, não estava vivendo mais aquele regime teocrático, se comunicando diretamente com Deus, diretamente dos princípios de Deus, mas ouvindo só os seus líderes. Tanto que quando o povo pediu um rei, qual foi o argumento deles? Olha as nações, o que elas estão fazendo. Lá tem rei, aquela também, e a gente não tem.
E eu acho que isso Cara, faz estão Se comparando, né? Querendo comparar. E o que isso nos ensina sobre a missão de Jesus? Porque aqui o texto fala de uma profecia, né? De que o governo seria devolvido a outro. Esse seria digno, mas seria devolvido a outro. O que a missão de Jesus tem a ver com a descendência de Davi, na opinião de vocês aí? O que vocês conseguiram enxergar aqui? Porque parece que Jesus, ele veio, eu até notei aqui, viu? Foi pergunta de foi tão difícil assim? Não, foi boa, né? Não, é devolver isso, né? Opa. Jesus, ele veio devolver isso, né? Devolver né? a conexão entre o ser humano E Deus, né? Ele veio devolver o governo para Deus. Porque a teocracia era isso, Deus no governo, Mas Deus dirigindo. No Éden já havia se perdido o governo da terra. Quando Adão e Eva Entrega eles para Satanás, né? caíram em pecado. Agora o governo, até a cruz, ele estava nas mãos de Satanás. Agora toda a profecia se cumpre. O governo pertence ao nosso Deus dos Apocalipse agora, né? Vem dele. E a ideia é trazer de volta a humanidade para viver sob o regime da liderança de um só Deus, né? E não Um só querendo governador. cortar o pastor, mas só complementando. Não, mas você já... Desculpa, pastor. Pode editar colocando Tramontina aí, viu? Só complementando, quando a gente ouve muito falar sobre religiosidade hoje e espiritualidade, né? Eu acho que religiosidade tem muito a ver com o que estava acontecendo aqui. As pessoas da Formalismo. época, eles estavam olhando muito mais para os líderes e errando quanto à sua identidade com Deus e menos para a espiritualidade deles, para ele individualmente estar conectado com o seu Deus. E eles foi se distanciando. Quando Jesus chega, ele chega para religar isso, para falar, pô, você não precisa mais ficar olhando o seu líder religioso somente. Você olha para mim agora. Você tem um exemplo para ser seguido. Olha o que eu fiz durante aqui na Terra. Siga o meu exemplo e eu também deixo ainda um consolador, que é o Espírito Santo. E ele é infalível, né? E ele é infalível. E as pessoas tinham dificuldade nisso, né? É. Tipo, vou ter que deixar de olhar agora o meu líder para olhar para Cristo. Então, essa dificuldade, ela existe até hoje. As pessoas têm muita dificuldade de deixar de olhar para alguém e olhar para Cristo. Para Eu Deus. achei top demais, né? Essa realidade que voltaremos em breve a ter um governo teocrático. Já pensou, gente? Nossa, não vejo a hora. Maravilhoso. Eu não vejo a hora. Será um rei justo, né? Verdadeiro, sem nenhum tipo de possibilidade de corrupção, de usar abuso de poder, nada disso, nem de perseguir, de oprimir. Será um reino eterno, né? Justo e verdadeiro. A gente já aguarda novos céus, nova terra, né? Então, realmente, Jesus veio para devolver tudo isso, restaurar isso. O mais importante é dizer assim, olha, não vai ter reino terreno aqui não, viu, gente? Você pode reunir aí, fazer ecumenismo, fazer o que você quiser. Vai estabelecer um reino aqui de paz, então não vai ter isso não. Meu reino não é daqui. Vou estabelecer um outro reino eterno, celestial, que vai ser aqui. Mas não é para acontecer aqui neste mundo agora não, porque o que está aqui está muito zoado, né? Eu Tá vim aqui complicado. devolver um reino que é justo e eterno. Bom, estabelecendo estabelecimento de um reino, eu queria até ouvir o pastor Márcio aqui, né? Parte aqui do Comente. Até já falei um pouquinho sobre isso aqui agora. Eu queria que você me ajudasse aqui. O que é que você quer destacar aqui da parte do Comente, né? Desse estabelecimento desse reino. Como é que isso aconteceu no passado? Que confusão gerou na mente das pessoas na época também de Jesus, para que a gente tenha uma visão cada vez mais clara sobre o que governo Deus estava querendo dizer que ia estabelecer nesse mundo aqui. Eu lembrei de Oséias, quando eu estava estudando aqui a lição de terça-feira, quando ele fala que o povo perece por falta de conhecimento. O que tem a ver com isso aqui, na minha opinião? Quando as pessoas não têm conhecimento do que vai acontecer no futuro, elas começam a perecer naturalmente. E tendo expectativa de coisas que Deus nunca prometeu, né? Exatamente. E começa a acontecer isso. Então, a pergunta que a lição traz aqui, inclusive, é como, então, o trono de Davi continuaria para sempre? Como que isso é possível? Se Nabucodonosor, na época lá da Babilônia, tirou os Edequias do trono, como que isso vai acontecer? E o último descendente também iria morrer lá, né? Acabou. Onde entra o conhecimento agora? Se as pessoas não entendem ou não conhecem a profecia, para eles realmente acabou tudo aí. Mas quando se entende a profecia, Isaías vem e diz que o Messias, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. E para o estabelecer e para o firmar como juiz com justiça desde agora e para sempre. Amém. Então, o trono, a linhagem de Davi, ela continuou com o Messias, com Jesus, quando ele voltou para cá. E eu vejo essa questão de Oséias, né? Ela acontece muito hoje também. Muitas pessoas, elas perdem a esperança daquilo que é o futuro real, das promessas de Deus, porque simplesmente não conhecem. Então, para eles, o mundo é algo pequeno.
realmente. Depositam tudo ali, né? Tudo ali. Não, eu vou viver aqui Eu e eu vou agora. curtir aqui, porque depois daqui acabou. Não, mas não é assim. Baseado no que a gente crê. Só que agora também entra outro ponto, né? É muito fácil você pregar para quem crê no que você crê. E agora pregar para quem não acredita nisso também. É essa a questão. Mas, trazendo para a terça de volta, o reino de Deus aqui. Quando Jesus transferiu o trono de Davi para o céu, ele eliminou todas as formas legítimas de governo terreno que afirmaram ter sido estabelecidas diretamente por Deus. Deus, ele virá com poder e grande glória sobre as nuvens dos céus. Amém. E ele reinará eternamente. Amém. O reino dele está já estabelecido. Ele só agora vai vir e O reino cumprir. da graça, né? O reino da Logo graça. vai ser o reino físico dele, né? Exatamente. Mas eu não sei se vocês perceberam, mas assim, a gente, especialmente em tempos de política, né, cara? É incrível, né? Como muita gente briga, não se fala mais, vira inimigo, né? E, cara, é incrível, é uma paixão tão grande. Eu fico imaginando essa galera que adora a política, né? Que tem o seu lugar, tem a sua participação para manter a ordem, né, mínima no mundo, etc. Mas depositam toda a sua esperança num partido, numa pessoa, como se fosse resolver tudo, né? E aqui a lição traz uma verdade muito forte, né? A verdade de que Jesus, ele estabelece o seu reino e ele deslegitima. Como é que seria aqui? Legitimou, ele tira a deslegitimou. legitimidade completa de qualquer reinado humano, porque não tem solução, né? Só um outro reino E eterno. não só reinaldo humano, né? Mas pra quem fala que, como eu posso dizer, que ele é representante de Deus na Terra. E que o que ele fala representa a vontade de Deus. Então isso é um perigo muito grande. A gente vê acontecendo em algumas ocasiões, com algumas religiões, onde líderes religiosos falam que tem a palavra de Deus. Está falando a palavra de Deus muitas vezes, até indo contra a própria Bíblia, né? Então, aqui, quando a gente começa a perceber, né, pessoas se arregimentando, partidos, pessoas, denominações religiosas para estabelecer um reino humano, né? Essa é uma esperança, inclusive, no Oriente Médio até hoje, né? Dos judeus que não aceitam a Jesus. Até hoje, esperam um Messias que vai estabelecer um reino humano, que vai, né, reinar sobre a terra toda. E isso, de alguma forma, em algum nível também é experimentado por muitos cristãos também. É. Eu tava de férias agora, um amigo meu foi lá e mostrando um vídeo de um partido que ele acha que seria o partido mais coerente com o cristianismo, e tava assim, elogiando o cara, porque numa pergunta, o cara que tava sendo questionado, tipo assim, deu uma surra na argumentação de que ele tava de um outro partido tentando coagir ele ali com algum argumento e tal, né? Aí ele falou assim, tá vendo? Não é correto realmente esse governo? Por isso que eu votei aqui falando tal, por isso que eu sei o que e tal. E eu fiquei assim, rapaz, todos eles, não importa de A, B, C, de C, não importa. Todos vão ter limitações, todos vão ter falhas, todos vão ter alguma Que são coisa. humanos, né? São humanos. Então, cara, não deposite a sua confiança, a sua esperança completa em reinos humanos, porque eles não vão dar a solução que só Jesus já deu e pode dar. Então, é muito interessante essa compreensão de que o reino que Jesus veio estabelecer, que é uma continuação de Davi, é um reino que vai durar para sempre. E isso dá paz também, Amém. né? Hã? Isso dá muita paz. Segurança, é verdade. Segurança, porque quando a gente olha pros reinos, pras autoridades terrenas, dá até uma aflição, porque é muita coisa ruim acontecendo. Mas quando a gente vê, isso vai passar, essas pessoas não representam a Cristo, o verdadeiro reino que eu quero participar é o reino dos céus. Então tudo que acontece aqui só é um momento. Talvez que a gente eternidade entende agora porque que Deus foi tão enfático em dar fim à linhagem de Davi, né? Porque estava corrupta, né? E como qualquer outro reino que existe nesse mundo, porque para ser justo mesmo, só ele sentando no trono. Isso é importante, ele deu um basta, né? Até aí tá bom, agora deixa que eu que vou agora lá e eu continuo. Eu continuo. Isso aí. Vamos pro hipertexto, gente. Então não deposite a sua confiança, a sua esperança completamente em reinos humanos, porque eles passarão e eles não vão dar as soluções que só Jesus já deu e prometeu para mim e para você, tá bom? Então se foque nas promessas de Deus e viva o seu reino agora. Hipertexto, quero começar agora aqui. A palavra-chave da semana é reino. E a pessoa que vai comentar aqui inicialmente é o Rich. Qual é o seu texto aí, Rich? Qual é a palavra que você queria agregar à rede semântica aqui dessa semana? Vamos lá. Eu escolhi Lamentações 5, 16 ao 19. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nós desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos.
renova os nossos dias como dantes, porque nós rejeitarias totalmente, porque tu enfurecerias sobremaneira contra nós outros. Então, aqui está falando que o reino de Deus, o reino de Jesus é eterno. O reino de Jesus não é o reino da terra, esse reino que é perene, que vai passar, mas é um reino que vai durar para sempre. E esse reino vai ser justo, vai ser tolerante, vai nos tratar com amor, e tudo que passamos aqui na terra só é um momento, que a gente deve aguardar um novo tipo de reino. Boa, Amém. muito boa, hein? Show. Então não haverá teocracias humanas. Não terá Só na nova teocracias terra, humanas, né? Só na nova Só terra. na nova terra. Não tem pra onde fugir, não. Não, vai ter aqui no meio, vão se unir. Não tem, gente. Teocracia vai ser restabelecida só na Nova Jerusalém. Jaque, vamos lá, Jaque. Bom, eu escolhi aqui em Apocalipse capítulo 5, verso 5, diz o seguinte: Todavia, um dos anciões me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quando eu leio essa passagem, eu entendo que há esperança, que Jesus ele vai voltar, pra gente não se desanimar, não chores, eu estou vindo. E eu, assim como eu venci o mundo, você vai vencer também, só aguente mais um pouco. E aí é como o Richard falou, meu reino vai ser eterno, não vai ter injustiça, não vai ter, como que fala? Dor, sofrimento. Exatamente. Nada. Eu vou te dar a paz que excede todo entendimento. Eu lembrei até de uma música agora, cara. Não chores, quem cuida de você não dorme. Famosa música. Só que o cara tá chorando de emoção. Chorando porque... Vamos lá, Se então. você tem um Deus, né? É, meu irmão. Vai ter a de palhinha você. no final? Acho que vai rolar aí. Palavra, Charles, você conseguiu destacar a palavra? Eu falou aqui, botei trono, botei. Eu nem falei a minha, né? A minha é eterno. Eterno. Esperança, vencedor. Esperança, top demais, top demais. Bora lá, então. Vou pro meu texto aqui. O meu, Vencedor. eu escolhi Gênesis 49, verso 10, que diz: O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Eu acho esse verso aqui lindo porque ficou para nós uma responsabilidade também de auxiliar a missão do próprio Deus, de Cristo aqui na Terra. É. Inclusive a lição dos adultos do trimestre passado falava disso, né? A missão de Deus, a missão do homem e tudo mais. Então a minha palavra, na verdade, não são duas: reino eterno. Porque esse reino realmente, por mais que passe por tribulações, Deus nunca deixou de colocar alguém que mantivesse aquela linhagem. Nunca se acabou o evangelho. Eu lembro sempre dos valdenses também. Aquele grupo pequeno de Nossa. pessoas que ficaram lá escondidos em lindo. cavernas, em montanhas. Então, quase que entrou em extinção ali o evangelho. E ele manteve ali algumas pessoas, e depois daquele pequeno povo foi se espalhando de novo. Você vê que já passou muito perto de acabar, mas a Bíblia está prometendo que o cetro não se apartará de Judá, e nem o bastão do comando dos seus descendentes. E você hoje é um descendente. Então, através de você, tudo isso vai continuar até a volta de Cristo. Ó, botei no texto e coloquei a palavra controle, estabilidade, descendente. Eita. Cara, em Jesus Você ficou inspirado, hein? poderoso, hein? Mano? Isso aqui tô mandando bala aqui, viu? Porque em Jesus aqui será um reino espiritual, celestial. É um reino diferente do nosso, bem diferente, e vai durar E pra justo, né? sempre, né? Amém. Então é intrigante, né? Quando a lição menciona isso aqui, é intrigante que a gente vê alguns cristãos, né? Às vezes até compartilham, vivendo com a gente, né? Alguns até adventistas, né? Levantando, né? A favor de teologias, né? Dizendo que não, esse partido A, esse partido B, isso aqui se encaixa perfeitamente com o cristianismo. Gente, não tem nada que se compare com o cristianismo. Nenhum regime de poder político do mundo, nenhuma ideologia. O cristianismo está aqui, que Jesus ensinou, e qualquer coisa está aqui embaixo. Então não tente juntar, bem distante, né? não tente fazer nenhum tipo de... Não dá, não precisa. O cristianismo, os ensinamentos de Cristo são suficientes. Não abra mão dessas crenças fundamentais, porque elas são suficientes para anunciar a você e a mim de que realmente haverá um reino eterno e justo, bem diferente de tudo aquilo que existe aqui neste mundo, tá bom? Então coloque sua esperança lá também. Beleza? Caminhando para o final agora aqui,
Jesus muda tudo. Interessante, porque ele, quando esteve aqui, gente, definitivamente virou o mundo de cabeça para baixo. Qualquer tipo de regime virou passado após a sua vinda aqui. Eu queria ver aqui também os comentários aqui do Richard. Como é que Jesus mudou tudo? Por que a passagem dele aqui, por que a entrada dele aqui na nossa realidade alterou tudo na história deste mundo e também na nossa vida? Acho que em primeiro passo foi até o jeito, né? Porque como os sacerdotes, os judeus, esperavam que Jesus chegasse. Glorioso. Com o pé na porta, ia derrotar todos os romanos. Cavalão Jesus, top, Ele chegou para nos libertar. Eu até imagino como seria a pregação na sinagoga, né? Falando da volta de Jesus. O Messias vai vir, ele vai libertar. E a gente não vai precisar mais suportar o jugo romano. Eu esperava todo mundo lá animado e falando, Jesus vem. E quando ele veio diferente. Ele veio numa manjedoura, ele veio com um bebê, ele veio humilde, ele veio como um carpinteiro trabalhando. Com declarações completamente diferentes. É isso que eu queria chegar. Que o último no reino de Deus será o primeiro. Várias declarações que humanamente parece... Humilhado será exaltado. Humilhado será exaltado. Ele veio trazer a aplicação correta da Escritura, que o povo estava entendendo errado. Sim. Que ninguém entendia nada. E se a gente olhar para o nosso momento atual, até dentro da igreja mesmo, a pessoa quer ser anciã, a pessoa quer estar num cargo de liderança. Líder religioso. Ser um líder religioso e aquilo que preenche ela. E Jesus veio totalmente diferente. Quem se exalta será humilhado. Aquele que se exalta será cabeça. Humilhado só. É muito diferente. Deixa eu quebrar diferente. os paradigmas aqui, né? Não é desse jeito que vocês estão pensando. Interessante, né? Achei legal aqui na parte do compartilha que Deus não estabeleceu outro governo terreno. Exato. Sobre seu controle direto depois de Israel. Na realidade, ele veio estabelecer definitivamente a verdade de que nenhuma forma de governo, nenhum povo, nenhum líder teria capacidade de fazer o que só ele veio fazer. Ele veio estabelecer uma teocracia, não veio estabelecer uma teocracia artificial, né? Estando aqui, com todo mundo na mazela, sofrendo e tal, com limitações. Ele não veio estabelecer o privilégio estabelecer o privilégio para um povo, para uma nação, em detrimento das demais. Ao contrário, ele veio acabar com todo tipo de desigualdade, né? Com todo tipo de injustiça, com todo tipo de possibilidade do mal continuar convivendo com a humanidade. Ele veio zerar tudo. Então, realmente, através de Jesus, tudo muda, né? Tudo muda. Completamente. E deixando escrachado aqui, deixando totalmente aberto, a lição fala assim, amigo, se alguém falar assim pra você que ele tem a autoridade de Deus, que o reino de Deus vai ser feito aqui na terra, corra. Não é verdade. É cilada, então, né? É cilada. Então, quando a gente ouvir alguém falando, alguém discursando sobre isso, já fica com a antena ligada, já fica com os olhos abertos, porque está indo contra as escrituras. Outra coisa que me chamou a atenção aqui é que submissão traz bênção. E hoje o que mais é difícil é pessoas serem submissas a Deus e a sua liderança. Então, Moisés e Davi aqui é um exemplo claro de que foram submissos a Deus e Deus abençoou o povo. Amém. O que aconteceu no momento do deserto foi que o povo se voltou contra as vontades de Deus. Então eles não entraram na Canaã Celestial. Morreram no deserto. Por quê? Não, eu não vou seguir essa ideia não. Ou seja, não é Deus que é mau. As pessoas escolheram errado, fizeram uma escolha errada. Então, submissão traz bênção. E mesmo num contexto negativo, que aqui traz a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam no meio do reino da Babilônia, onde era muito contrário à sua fé, e eles teve que testificar isso. Todas as oportunidades ali, né? Quando Nabucodonosor falou para eles se curvarem perante a estátua de ouro, eles teve que ficar o quê? Persistente. Ficar ali. Meu Deus e as leis de vocês. Eu prefiro o meu Deus. Nem que eu tenho que ser e teve consequências. Encararam, né? Então, acho que é importante a gente entender isso, né? De que qualquer tipo de ser humano, líder religioso ou político que tente trazer para si essa questão da autoridade, até o ponto de essa autoridade teocrática, Deus me mandou, tudo isso é fake, gente. Isso vai acontecer de novo, né? Vai ter um momento que o mundo vai se juntar, esse mundo ecumênico, religioso e político, para dar poder a uma única liderança religiosa. Política e religiosa, isso vai acontecer, tá na Bíblia. Já antecipando para você, é mentira, é fake, é mentira. Só Jesus e ninguém mais terá poder de reger esse mundo mais uma vez, de
de forma teocrática. Todos os regimes, né, democracia, socialismo, comunismo, o que você imaginar hoje, nada disso vai durar para sempre. Não coloque a sua teocracia, esperança, o verdadeiro regime, que foi no passado, meio que rápido, né? Mesmo com defeitos em alguns momentos, a teocracia é o único governo que garante a estabilidade, vai garantir a estabilidade do mundo. É Deus reinando sobre tudo e todos. Será feito por ele, né? E Por não ele. por mãos humanas. É isso aí. coloque Essa é a nossa suas garantia que não vai ter esperanças nada em de ruim, liderança né? humana. É isso As aí. lideranças humanas falham. Não vai ter dificuldade. Então Cristo é exatamente essa pessoa anunciada por Ezequias, né, que viria, que de forma digna iria realmente dirigir, reger com seu cetro toda a humanidade, né? E seria obedecido, não por medo, viu? Mas por amor, né? Por gratidão, por reconhecimento de que ele realmente é um rei justo, confiável e em que devemos depositar toda a nossa confiança. Então, você que está aí flertando o tempo todo com os regimes aí do mundo, achando que é a solução para tudo, seja ele qual for, o democrático, o político, não importa, viu? Capitalismo, sei lá, o que você quer, o progressismo. Gente, não se iluda. Só existe um regime que vai ter condições de reger esse mundo de forma estável, incrível e equilibrada. Perfeito. E justa. É o governo feito por Deus. Tá Amém. bom? Que vai ser estabelecido em breve. Terminando agora aqui, gente, queria ouvir de vocês aqui, rapidez. Eu queria pedir as considerações finais aqui do pastor Márcio. Né, a natureza da comissão, né? Deus comissionou a gente, né, como representantes do seu reino. Exato. Aqui neste mundo. Eu queria ouvir as considerações finais suas aí, como a gente deve viver e aceitar essa, assim, sabe, a gente abraçar essa natureza dessa grande comissão que Jesus deu para nós como representante do seu reino aqui neste mundo. Considerações finais, vamos lá. Esse momento da lição nos leva à memória no momento da grande comissão, onde Jesus ele dá uma ordem direta para os discípulos. Ide, portanto, fazer discípulos, batizando, ensinando. Falem do meu reino. Falem do meu reino. Vão. Então, as minhas considerações finais são as seguintes. Continuem a minha missão. Vão. Façam aquilo que eu pedi para fazer. Apenas isso. Continuem. Não atrapalhem. Continuem. E aí, Jaque? E quando você se sentir, vou complementar você, e quando você se sentir pequeno, me procure. Que eu vou te orientar e vou te direcionar no caminho certo. Estarei contigo até Exato. os confins da terra. Só não desista, Todos continua os a dias. missão. Top. Top Richard. demais, né? Continua aí, Richard. Vai lá, Complementando mais um pouquinho. O que você queria destacar aí? Eu acho que o grande destaque aqui é ter coragem. Ter coragem no mundo que tá difícil as coisas, né? A gente abre as redes sociais, a gente vê na televisão, a gente vê os discursos políticos e parece que cada vez está nos oprimindo de alguma forma. E precisa ter coragem. E Deus nos deu essa autoridade, né? A Bíblia fala que Ele nos deu autoridade no céu e na terra para cumprir a missão dele, para levar o evangelho, para pregar, para curar, para cantar, para falar do seu amor. Compartilhar as boas novas. Isso, e como ele falou para Josué, né, seja forte e corajoso, que nós possamos ser fortes e corajosos para renunciar a vida humana normal, a vida mundana e viver uma vida por Cristo. Ser forte e corajoso. Essa é a palavra, cara. Temas dentes espantes. Vai terminar com a trilha sonora aqui, Porque o gente. Senhor teu Deus é contigo. É contigo, é isso aí. Amém. Gente, olha, interessante demais, gente. A trilha sonora aqui do pastor Márcio Paz. Acompanha lá no. Já tem no Spotify já, né? Suas músicas já. Ainda não, cara, tem que colocar. Só tem que botar isso aí. O episódio de algumas- Caíras dá uma força aí, hein, gente? Gravadora Novo Tempo. Mas é isso, olha, a natureza da comissão de Cristo desafiou, né, os discípulos a viverem o reino aqui, né? Saber que Deus deu a ele todo o poder na terra, o que é de Jesus é dado para o seu discípulo também. Eu achei fantástico isso aqui, né? Porque quando os discípulos, imagina a cena, gente, é doido demais, né? Como era difícil entender a natureza do reino de Deus. Né? Imagina para eles, para nós também, sabia? Porque imagina, depois de tudo que eles passaram, tudo que eles viram, conviveram com Jesus, quando Jesus comissionou eles para pregar, para cumprir a missão. Mas, Senhor, mas quando é que vai ser mesmo lá o teu reino? Aliás, aquele cargo lá que você me prometeu, ainda tá de pé ainda, que a mamãe pediu lá, né, e tal. Né, Tiago e João. Deixa eu ficar na sua destra. Mas quando, só para entender, vai pregar um ano, depois de 2 anos o senhor vem. Como é que é o esquema aí? Gente, não é da conta de vocês. Resumindo, imagina a resposta de Jesus. Olha, gente, o foco de vocês não é o tempo. Não é o estabelecimento do reino. O foco de vocês é ser testemunha. Porque isso é um fato. A pedra, sem auxílio de mãos, vai ser lançada e vai ser estabelecida eternamente. Então, só confie.
Não fique preocupado com tempos e épocas, que foi a resposta de Jesus para eles. Mantenham época, firmes. Né? Mantenham-se firmes na proclamação da mensagem do meu evangelho. Você imagina a grande hipocrisia que seria se a gente tivesse uma data certa para a volta, para o retorno de Cristo, para o estabelecimento do reino celestial aqui nesse mundo. Então, as pessoas iam correr atrás de, não, quando estiver bem pertinho... Aos 45 do segundo tempo. Aí eu dou jeito na vida. Em toda a sua obra, Jesus nos preparou para o trabalho individual em favor das pessoas. Então, nossa coerência, nossa vida, nosso testemunho pessoal, em casa, no trabalho, na família, ele será fundamental para que o reino de Deus seja estabelecido agora, no coração de nossos amigos, familiares, se expandindo à medida que aumentem. Quanto mais discípulos, quanto mais cidadãos do reino, mais o reino será estabelecido em todos os confins da terra. Esse é o plano de Deus. Ele quer usar alguém para isso, quer usar você para isso, quer usar a mim para isso. Permita ser usado por Ele. Assuma a natureza do reino dele, do reino de Deus agora, e seguramente Ele vai honrar você. Ele prometeu estar com você. Eu queria pedir aqui que a Jaque terminasse orando aqui pra gente, tá bom? E peço a Deus para que a gente decida, não só entenda, né, de que sim, Deus tem um regime. A teocracia existiu no passado, foi corrompida, né? Mas ela será restabelecida, para que a gente confie nesse reino eterno que jamais vai passar. Amém. Amém. Ora com a gente aí, Jaque, por favor. Oremos então. Senhor nosso Deus, muito obrigada por essas palavras, por meditar um pouco mais sobre a lição na qual temos a esperança de um reino eterno, justo e fiel. Amém. Que o Senhor venha estar com cada um de nós, que o Senhor nos dê forças para continuar a jornada aqui cristã e sendo discípulos, falando mais e mais do Teu santo nome. Amém. Perdoe todos os nossos pecados, esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Obrigado, Jaque, pela participação, foi top demais, hein? Obrigada a você. Valeu, pastor Márcio, pela parceria de sempre aí, você é benção, hein? Valeu, Richard, você é demais, hein? Valeu, muito, gente. muito obrigado aí, Richard. foi muito legal as suas participações aí e contribuições também com a gente aqui, Amém. tá? E nossa gratidão a você também, que nos acompanhou até agora, assistindo, ouvindo esse podcast. Eu quero desafiar você a continuar pesquisando a gente nas nossas redes sociais, reconhecendo que, sim, Deus tem um reino, ele já foi estabelecido, o reino da graça já foi aberto a todos. Meu reino já chegou, disse Jesus, e em breve o reino físico dele será estabelecido também. Então aí continua firme, não desista, não desanime, seja um representante de Jesus agora. Ele te chama para ser um embaixador desse reino e que você não tenha dúvida de que esse reino, muito em breve, o reino físico de Jesus, ele também será restabelecido. E aí sim, amigão, você pode dormir tranquilo, com as portas abertas, porque haverá segurança eterna, porque ele vai reinar para sempre com a gente. Deus te abençoe muito, esperamos que esse conteúdo continue te motivando a estudar a Bíblia e fortalecendo aí a sua experiência com Deus, na sua confiança nesse reino que virá, e ele vai ser estabelecido e jamais irá passar. Que Deus te abençoe. Nos vemos no nosso próximo episódio aí do seu podcast No Contexto. Nos vemos em breve. Até lá. Tchau.